Olá, mais uma edição de Conversas com Binder e hoje eu vou conversar com o endocrinologista Fabiano Lago, da Estância do Lago Spa Wellness. Ele vai falar sobre as consequências trazidas pela obesidade nesse momento de pandemia, porque de acordo com o especialista, com o aumento no número de contaminações pelo coronavírus e o agravamento da pandemia, o que se percebe é que as novas variantes da doença colocam a obesidade como um dos principais fatores de risco de complicações para pessoas em 30 e 60 anos. Essa faixa etária é que tem desenvolvido as formas mais graves da doença, com um risco muito maior de morte. Então vamos lá, Fabiano. Primeiramente, por que a obesidade é considerada fator de risco para a Covid? Qual a relação entre a obesidade e a doença? A obesidade ela é considerada um fator de risco para a Covid-19 porque nós médicos temos notado no dia a dia que, em especial para os pacientes entre 30 e 60 anos, que são os pacientes numa faixa etária mais jovem, quem está desenvolvendo formas graves de Covid, quem está precisando ser entubado, com auxílio do respirador e até perdendo a vida, são os pacientes obesos. Então, nós temos constatado no dia a dia que o risco da pessoa desenvolver formas graves da Covid e vir até a falecer entre os obesos é muito maior. A obesidade já era considerada um fator de risco no caso da Covid-19. Com essas novas variantes, a obesidade tornou-se um risco ainda maior? A relação que a obesidade tem com formas graves da Covid, na verdade, ocorre por diferentes mecanismos. Primeiramente, a obesidade é um estado pró-inflamatório. Então, o obeso já tem uma inflamação no corpo natural da própria obesidade. Se ele pegar a Covid, a gente sabe que hoje a Covid ela é uma doença imunológica desencadeada pelo vírus. Há uma inflamação generalizada na Covid. E a inflamação generalizada da Covid se une à inflamação própria já da pessoa obesa. Além disso, muitos pacientes obesos têm dificuldade respiratória. Então, o obeso é mais difícil de entubar, o obeso é mais difícil de manejar no respirador. Então, não só o paciente obeso ele tem mais chance de desenvolver formas graves da Covid, como se ele vier a desenvolver formas graves e precisar do auxílio do respirador, o manejo do paciente obeso é bem mais difícil. E isso torna o caso bem mais grave e por isso que a gente vê que, infelizmente, alguns obesos têm perdido a vida pela Covid-19. Outra coisa que tem chamado bastante atenção são essas novas variantes. Está ficando cada dia mais claro que essas novas variantes, além de serem mais transmissíveis, elas também são mais agressivas. Então, houve um aumento do número de internamentos a nível do UTI, a necessidade do uso do respirador, e para os pacientes abaixo de 60 anos, a obesidade tem sido o principal fator de risco. Então, o obeso entre 30 e 60 anos tem que se cuidar muito, porque essas novas variantes têm sido muito agressivas. O que determina se uma pessoa de fato é obesa, Fabiano? A pandemia da Covid-19 tem demonstrado claramente a seriedade do quadro da obesidade. A obesidade é uma doença séria, ela não é um problema estético. Não só ela por si só é um fator de agravamento devido ao estado pró-inflamatório, às dificuldades respiratórias, como frequentemente a obesidade caminha junto com outras doenças, hipertensão arterial, diabetes, em especial diabetes do tipo 2, problemas cardíacos, e isso agrava o quadro ainda mais. Outro fator é que alguns dados recentes tem mostrado que a gravidade do quadro clínico do paciente com Covid-19 é diretamente proporcional ao seu peso. Ou seja, quanto mais gordo o indivíduo, maior chance ele tem de desenvolver formas graves da doença. E aí vai o alerta àqueles pacientes que são os grandes obesos, ou considerados com obesidade mórbida. Mesmo os mais jovens, entre 30 e 60 anos, o risco está muito aumentado. Com essas novas variantes, o quadro é pior ainda. Então, há uma necessidade de que o obeso, em especial os pacientes com obesidade mórbida, tomem muito cuidado com essas novas variantes. Quais são os conselhos e orientações para quem está precisando emagrecer neste momento? Então, a mensagem é que os pacientes com excesso de peso, em especial com grau de obesidade mais avançado, procurem se cuidar mesmo durante a pandemia.
né, e adotem um novo estilo de vida, com uma alimentação mais saudável, saindo do sedentarismo. Claro que a gente tem que tomar cuidado com as regras de distanciamento social, do uso de máscara, mas que procure se exercitar mesmo em casa e tendo uma alimentação saudável e comece a emagrecer mesmo durante a pandemia, porque vai diminuir muito o risco de desenvolver formas graves da Covid-19. Então está, eu conversei com o endocrinologista Fabiano Lago, falando sobre as consequências trazidas pela obesidade neste momento da pandemia. Ficamos por aqui com essa edição de Conversas com o Binder, lembrando que nós estamos com financiamento coletivo lá no Catarse para manter esse projeto jornalístico. Você concorre a prêmios em sorteios e também vira nosso assinante VIP e entra no nosso grupo de WhatsApp, participa de nossas promoções, fica sabendo tudo que é notícia. Lembro que eu converso com o Binder sempre de segunda a sexta-feira, com um novo episódio aqui pelas plataformas de áudio de sua preferência. Então você pode participar, pode mandar sugestões de pauta para o meu Instagram, que é o @conversascombinder. Também tem meu site, que é o angelobinder.com.br. E para vocês, ficamos por aqui. Até a próxima edição.